O século XXI já tem sua marca. Mesmo com menos de um quarto de século transcorrido, ele já foi rotulado como o século dos transtornos mentais, da ansiedade. Nunca houve tantos diagnósticos de transtornos de ansiedade como nos dias de hoje. Mas você não pode ser passivo e culpar o mundo por causa disso. Sim, sem dúvida que o planeta, de modo geral, está muito acelerado e que o mercado estudantil e de trabalho está cada vez mais acirrado e competitivo. No entanto, apesar desses grandes desafios e estresses que todos enfrentam, você não pode deixar de se responsabilizar pelas crises de ansiedade que possa estar passando. Prevenção é o ideal, e está aí, justamente, o maior problema da grande maioria das pessoas. Isso seria o mais simples e inteligente a ser feito, no entanto, somos uma civilização que não possui esse hábito. Nosso organismo é dotado de reserva funcional. Isso significa que, quando algum problema ou doença é instalada, quer dizer que nosso corpo tentou, por repetidas vezes, compensar e sanar o que estava causando essas sobrecargas. Porém, tudo tem limite e, quando ele é atingido, o corpo fala. É a chamada gota d'água. O limite natural de nossa defesa orgânica foi saturado, ocasionando, a partir de então, alterações orgânicas, conhecidas como dores, mal-estar, cansaço, fadiga, irritabilidade, ansiedade e todos os possíveis graus de outras patologias. Tratar algo já instalado, já desenvolvido é extremamente mais difícil do que ao menos ter tentado evitar que isso viesse a se desenvolver. Parece contraditório, mas temos a cultura de procurarmos ajuda, somente depois que o problema chegou, ao invés de tentarmos, preventivamente, impedir que ele apareça. Assim, fica evidente entendermos como o mais simples e objetivo a ser feito é a melhor opção de vida. Muitas vezes, quanto mais complexo e elaborado, mais difícil de dar certo. Em muitas ocasiões, o fácil é o correto. Vivemos em um período que já há alguns anos vem sendo caracterizado como sendo de enorme carga emocional. Há muita competitividade, múltiplas tarefas sendo feitas simultaneamente, altos índices de poluição sonora, poluição hídrica e do ar, além de engarrafamentos eternos nas grandes cidades, trazendo como consequência, altos índices de indivíduos com transtornos de ansiedade. De tanto algo ser repetido, chega um momento que isso se transforma num hábito. Ou seja, muitas coisas são realizadas de maneira automática e o que devemos prestar atenção e fazer é parar para pensar em como está sendo o nosso ano, como foi o mês que passou, o que eu fiz nos últimos 15 dias, como é o meu dia a dia. Quase ninguém faz isso com a desculpa de não ter tempo para isso. Tenho que estudar, tenho que trabalhar, fico muitas horas preso no trânsito, seja em transportes públicos ou no meu carro. Saio de casa no início da manhã e volto apenas à noite. Literalmente, não tenho tempo para parar e refletir como está sendo o dia a dia da minha vida. Perfeitamente compreensível esses argumentos. Mas mesmo assim, te convido a parar para pensar, pois a vida é uma só. E quando o problema surge, bate um devastador arrependimento de como estava levando a vida. Por isso, pare e ache tempo para refletir sobre como você vive. Com que velocidade você está vivendo? Quantas coisas você faz ao mesmo tempo? Qual a qualidade da sua alimentação, do seu sono? Você pratica atividade física? Como está a sua saúde mental? Irrita-se fácil com os outros? Sua paciência está curta? Normalmente espera por resultados imediatos? Preste atenção. Da mesma maneira que precisamos nos higienizar diariamente, que precisamos nos alimentar, faz-se necessário, também, a higiene mental. E é óbvio que não é uma tarefa fácil encaixar tempo adequado para o trabalho, estudo, lazer, descanso, atividade física, alimentação adequada, boa qualidade de sono, ajudar a cuidar da família, termos vida social, cuidar de nossas amizades, realizar hobbies e também, cuidarmos de nosso equilíbrio emocional. Acontece que para todas as tarefas que executamos, o emocional está presente. Isto é, de todos os itens que listarmos de atividades que compõem o nosso dia, o único que se repete em absolutamente todos os itens é a questão emocional. Sim, para qualquer ato que façamos, existe algum grau de estresse, algum grau de motivação, algum grau de importância. Portanto, se você tem 10 atividades a serem realizadas por dia, nesses 10 itens está presente a questão emocional, também.
Portanto, esse fator é de extrema importância e é por isso que a época atual está inundada de pessoas com transtornos emocionais. Baseado nisso, você já percebeu que isso é uma prioridade de vida, correto? Sem equilíbrio emocional, todos os afazeres estarão prejudicados. Se todos os afazeres não saem como você planejava, isso vai gerar mais alterações emocionais negativas, virando uma bola de neve. Dessa maneira, os problemas só aumentam, até o corpo não conseguir mais lidar com isso. A partir daí, surgem as dores de cabeça, dores pelo corpo, alimentação mais desregulada ainda, piora do padrão de sono, maior dificuldade para focar atenção, dores de garganta, gripe, maior irritabilidade e, assim por diante. Muitos descompensam e sofrem a síndrome de burnout. Ela, também é conhecida como a síndrome do esgotamento, caracterizado por estado de tensão e estresse crônico. Nesse momento, a pessoa perde a capacidade de continuar trabalhando, até que seu equilíbrio emocional seja restabelecido. Seria muito melhor prevenir essa situação do que deixar seu organismo sofrer tanto. Então é por isso que, rotineiramente, você deve parar para refletir como está gerenciando sua vida, diagnosticar os problemas e procurar controlá-los para evitar que os grandes problemas de saúde surjam. Para muitas pessoas, 24 horas por dia é, sem dúvida, um tempo curto demais para a realização de tudo o que precisa ser feito, contudo, essas atividades podem e devem estar diluídas ao longo de cada semana. Se não está havendo tempo suficiente para que algo seja realizado, pare, analise e descubra o que está em excesso em sua rotina diária e equalize todos os fatores que fazem parte de sua vida. Equilibre isso, ache tempo para que as coisas sejam efetuadas de maneira adequada. Nada é 100%, pois existem as individualidades entre cada ser. Por isso, uma visão crítica se faz necessária, aliás, como em tudo na vida. Não é porque algo foi excelente para alguém que isso servirá para você. Por isso, atenção àquilo que seu organismo se beneficia mais. Contudo, não adianta ficar achando defeito em tudo e não fazer nada. Dessa maneira, você está contribuindo para seu adoecimento. Tenha visão crítica, mas não seja intransigente. Já percebeu como nossa mente está sempre ativa? Há quem diga que realizamos cerca de 20.000 pensamentos por dia. Outros chegam a dizer que realizamos cerca de 70.000 pensamentos por dia. A verdade, isso é muito variável e não sabemos ao certo. Contudo, sabemos que apenas frações de segundo costumam separar um pensamento do outro. Assim, nesse momento, convido você a fazer o seguinte exercício: tente bloquear seus pensamentos. Tente não pensar em nada. Faça esse exercício por cerca de 3 minutos. Monitore o tempo no relógio na contagem regressiva e aguarde o alarme soar. Tome nota disso e realize esse exercício após assistir esse vídeo. Você vai perceber que esse exercício é muito difícil. Será que é impossível? Sempre surge uma imagem, um pensamento, uma atividade mental. Lembranças surgem, assim como compromissos, pendências, aquela dúvida que não podemos deixar de questionar quando encontrarmos tal pessoa, momentos que vivenciamos há pouco ou um momento de uma viagem de muitos anos atrás. Vários filmes passam por nossa mente a respeito das coisas que vamos dizer, o que vamos argumentar, o que precisamos realizar e, assim por diante. Nossa mente sofre um tsunami de pensamentos, a cabeça não para. Cuidado, pois isso, em longo prazo, associado a outros fatores, podem resultar em sobrecargas de estresse e desencadear o desenvolvimento de doenças. Mas quais são esses outros fatores? O sedentarismo, o desequilíbrio alimentar, o descontrole emocional e a privação de sono adequado são os principais fatores que, em longo prazo, podem fazer com que doenças surjam. Como eu já havia dito, nada é 100%. Portanto, tenha ciência que o estresse é de fundamental importância para o nosso dia a dia. Nós acordamos e temos inúmeras tarefas a cumprir. Isso é o que nos move. Precisamos estudar, trabalhar, cuidar da casa, da família, de nós mesmos, etc. e etc. Faz parte da vida que coisas ruins e boas aconteçam. Isso é inevitável. Mesmo sabendo disso, a falta de estrutura, as desilusões, as gravidades dos problemas enfrentados podem nos afetar de tal maneira que podemos adoecer.
É aí que entra a necessidade de desenvolvermos o controle emocional. Qualquer ato que realizamos está associado a algum grau de estresse, algum grau de motivação. O que deve ser evitado é o excesso e o descontrole das ondas de estresse que, inevitavelmente, chega para todos nós. O ideal é tentarmos viver da melhor maneira possível. Prevenir é muito melhor e mais fácil que remediar. No entanto, a falta de disciplina faz com que a maioria das pessoas deixem de executar hábitos mais saudáveis de vida. Nossos sinais vitais como a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial sofrem alterações quando estamos ansiosos, quando estamos alegres, quando estamos tristes, quando sofremos um susto repentino. Por exemplo, se temos medo de cachorro e vemos um vindo em nossa direção, automaticamente a pressão arterial se eleva e até conseguimos sentir a artéria pulsando no pescoço. O grande problema ocorre quando esse estresse deixa de ser algo natural e passa a ser algo desfavorável, com potencial prejuízo ao organismo. Isto é, a pessoa que vive sob estresse psicológico crônico faz com que as taxas de cortisol, adrenalina, entre outras substâncias endógenas estejam frequentemente alteradas. Isso, em longo prazo, produz um desequilíbrio em nosso corpo que podem produzir drásticas consequências à saúde. Provavelmente, a maioria de nós já ouviu falar em gastrite nervosa, não é verdade? O que isso quer dizer? Isso significa que a gastrite não foi provocada por má alimentação. A causa do problema foi o estresse emocional. Isso foi desenvolvido porque o estômago do indivíduo inflamou, gerando dor e, posteriormente, alterações estruturais reais podem acontecer e evoluir para lesões ainda maiores na parede do estômago da pessoa, chegando até a causar sangramentos internos. Situações extremas de estresse, em longo prazo, podem até mesmo culminar no desenvolvimento de câncer. Mas atenção pessoal! Sempre lembrando que trata-se de possibilidades. Existe a possibilidade de casos extremos acontecerem, como o câncer. Ou então, pode ser algo passageiro que desaparecerá por completo em questão de poucos dias. A verdade é que, como nada de bom pode vir a partir de severos momentos de estresse, cabe a nós sermos inteligentes o suficiente para, ao menos, minimizar a exposição do nosso organismo a essas situações. Sempre, o ideal é prevenir. As atitudes que potencializam a autodestruição são os pensamentos negativos, as constantes reclamações de qualquer coisa do dia a dia, e em sempre achar que a culpa é do outro, de ter excesso de preocupações, ter reações emocionais negativas frequentes e exageradas, explodir de raiva frequentemente se algo não sai como planejado, sempre se achar injustiçado no emprego, etc. Reações e atitudes negativas deprimem o sistema imunológico, predispondo o organismo aos mais variados tipos de lesões. Perceba como alterações emocionais mexem com nosso organismo. Quando estamos extremamente ansiosos, preocupados, podemos sentir como se estivéssemos com uma bola na garganta, ânsia de vômito, taquicardia, aumento da pressão arterial, vontade de ir ao banheiro. Ou ainda, podemos sentir ansiedade, arritmias, pânico, dentre outros inúmeros sintomas. Dessa maneira, fica fácil compreender como alterações emocionais geram mudanças nas funções viscerais. Esse comportamento pode ser a base das doenças psicossomáticas. A ciência constatou que o organismo submetido ao estresse crônico traz como consequência a entrada exagerada de cálcio nas células nervosas, reação induzida pelo cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse exagero de íons cálcio é prejudicial à célula, prejudicando seu metabolismo e, com isso, suas funções, podendo até causar a morte neuronal. Chegaram então à conclusão que o estresse crônico gera um envelhecimento precoce, dos efeitos mais conhecidos como suas consequências sobre as vísceras, além de poder gerar degeneração do hipocampo. Região do sistema nervoso relacionado com as funções de memória e emocionais. Portanto, se policie constantemente e evite ao máximo essas atitudes negativas. De tanto que essas ações se repetem, elas tornam-se automáticas. Você nem percebe, mas já está reclamando de algo automaticamente. Qualquer tipo de estímulo produz a resposta automática de reclamação e atitudes negativas. O grande desafio é desinstalar esse tipo de resposta automática e instalar outro tipo de resposta. A do controle emocional e da valorização dos momentos bons que te acontecem. Você pode até nem perceber, pois sua atenção está voltada à reclamação, mas muita coisa boa te acontece ao longo do dia.
Vou citar alguns poucos exemplos. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, há mais de 200 milhões de pessoas no planeta que estão desempregadas. Imagine o Brasil inteiro sem emprego. Mais de 700 milhões de pessoas no mundo passam fome. Isso equivale a cerca de 3 vezes a população do Brasil. Se você não está nessas condições, agradeça. E vá criando o hábito constante de ver o copo meio cheio, e não, meio vazio. Preste mais atenção sobre o que acontece ao seu redor e passe a valorizar e agradecer mais pela sua vida. Com isso, não estou dizendo que você deva ser um conformado e não lutar por melhores condições de vida. No entanto, agradeça o que você possui, viva o presente, procure, aos poucos, construir progressivamente melhores condições para que você possa evoluir, no tempo adequado. A constante reclamação não vai te levar a nenhum lugar. Portanto, não é inteligente manter esse hábito. Tenha atitudes positivas e ache soluções para seu problema. É realizando que as coisas mudam. Apenas reclamar não vai ajudar em nada. Mas mesmo não tendo 100% de certeza acerca do que nos aguarda, sem dúvida alguma que mesclar boa alimentação, atividade física regular e bem orientada, ter boa qualidade de sono e controle emocional são fundamentais para aumentarmos consideravelmente a chance de vivermos com saúde. Gostaria de citar um estudo científico que acompanhou a vida de milhares de pessoas por cerca de 15 anos. Esse longo estudo verificou que se mudarmos nossos hábitos de vida como praticar alimentações balanceadas, realizar atividade física regularmente com a intensidade adequada e tivermos controle emocional, poderíamos evitar 50% dos casos de acidente vascular cerebral do tipo isquêmico. E esse é aquele que representa 85% de todos os casos de AVC. Você sabe o que isso significa? Isso quer dizer que o AVC deixaria de ser a doença que mais gera incapacidade física no Brasil e uma das que mais mata. Essa é a prova de como alterar o estilo de vida está relacionado à maior propensão à vida longa e saudável. As alterações emocionais crônicas como tristeza, depressão, ansiedade, dentre outros sentimentos negativos, além de produzir maiores descargas de hormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina e suas repercussões cardiovasculares, também produzem o enfraquecimento do sistema imunológico, cuja função é proteger nosso organismo de doenças. A baixa qualidade de atuação do sistema imune também está relacionada ao desenvolvimento de doenças autoimunes como, por exemplo, doença de Crohn, artrite reumatoide, esclerose múltipla, além, também de haver relação com o surgimento de doenças cancerígenas. Já disse e vou repetir. Nada é 100%. Portanto, tenha em mente que, tratam-se de mais fatores relacionados ao desenvolvimento de doenças, mas não os únicos. No entanto, se temos ciência que essas ações podem afetar negativamente nosso organismo, é claro que temos que fazer o possível para evitá-las. A parte boa é que se nossas atitudes são capazes de causar alterações negativas, elas também podem produzir efeitos opostos, isto é, atitudes positivas estimulam as redes neurais, hormonais e vasculares a funcionarem em prol da saúde. O cérebro tende a reter de maneira mais efetiva as experiências ruins. Obviamente, que temos recordações de acontecimentos positivos e marcantes em nossa trajetória. Contudo, por uma questão de genética, de capacidade adaptativa e de sobrevivência, necessitamos reconhecer que algo potencialmente pode nos fazer mal para, justamente, podermos evitá-lo e continuarmos vivos e saudáveis. Era assim que nosso organismo trabalhava em tempos remotos, e de geração em geração, tais atitudes instintivas foram sendo transmitidas aos descendentes. Além dos instintos, temos a capacidade do aprendizado e, com isso, com o passar do tempo, vamos aprendendo a reconhecer quais atitudes podemos ter, visando a preservação da espécie, da vida e da saúde. Mas acontece que, hoje em dia, o receio de algo ruim acontecer é tão grande, é tão valorizado que, repetidamente a cabeça das pessoas não para de pensar no pior. Ou ainda, quem já sofreu algum tipo de violência no trânsito ou foi assaltado, ou perdeu um ente querido, muitas vezes apresenta um trauma que, parece enraizado em seu corpo, trazendo comportamentos e reações maléficas ao seu organismo em termos de saúde. Os momentos bons, quando acontecem, muitas vezes são pouco valorizados, não são curtidos como deveriam, fazendo com que esse registro na memória seja frágil, aumentando a chance de ser esquecido em pouco tempo.
Fatos marcantes são eternizados em nossa mente como o nascimento de um filho, o início do trabalho no emprego dos sonhos, ter a amizade supervalorizada por seus melhores amigos e assim por diante. Mas o que ocorre com frequência é que as coisas sutis e cotidianas são esquecidas num piscar de olhos. E é nisso que devemos prestar mais atenção e reconhecer, justamente para poder valorizá-las e fazer com que nossa mente passe muito mais por situações de bem-estar do que por situações desagradáveis. Desse modo, estaremos liberando neurotransmissores e hormônios que nos propiciam sensações de prazer, bem-estar, leveza, bom humor e, já sabemos da influência positiva que tais comportamentos exercem em nossa saúde. Os favores, os agrados, as ações de boa-fé, o sorriso, o obrigado, o respeito, a humildade, etc., são coisas que ocorrem diariamente, mas que muitos não dão valor, pior que isso, nem sequer notam que aconteceu, quando, na verdade, se cada ato de respeito fosse valorizado, pouco a pouco encheria nosso organismo de boas energias e melhores reações metabólicas celulares, repercutindo em melhor qualidade de vida. Se você sempre acha defeito nas coisas, se quase nada está bom, se não respeita a opinião do próximo, estará simplesmente encharcando seu corpo de pensamentos negativos, de energias negativas, de neurotransmissores e hormônios relacionados ao estresse, ao negativismo, ao pessimismo, ao medo, à ansiedade, à angústia, à preocupação, ao pânico e, isso, num dado momento, poderá desenvolver algum tipo de doença. Você tem que criar o hábito de agir de maneira positiva, agradecendo e sendo grato à vida, aos favores que recebe, à saúde de amigos e parentes, aos alimentos que pode desfrutar, da possibilidade em ter uma moradia, etc. Se você tiver mais comportamentos de gratidão do que comportamentos de lamentações, a balança penderá mais para o lado positivo, aumentando a chance de viver bem, com qualidade, com saúde, com equilíbrio e feliz. Assuma o compromisso de se auto-monitorar. Escreva num papel ou em notas ou no seu celular para que isso nunca caia no esquecimento. Isso deve virar rotina. Então, sempre que você reclamar ou passar por situações desagradáveis ou ruins, pare e reflita o seguinte: o que isso vai mudar na minha vida? Analise a situação e, se tal fato não produzir grandes impactos negativos em sua vida, simplesmente passe a ignorá-lo e resolva-o da maneira mais tranquila, mais equilibrada. É simples, é muito eficaz. Mas mesmo assim, muitas vezes é difícil de ser feito, simplesmente pelo fato do sujeito não criar o hábito de parar e raciocinar a respeito de qual o real impacto de tal acontecimento alterar a sua vida. Tudo que é novo precisa ser treinado para ser aperfeiçoado e, nada vem da noite para o dia, e então, tenha paciência e procure treinar e inserir esse comportamento em sua rotina diária. Se você conseguir mudar seu padrão de reatividade frente às situações, isto é, se conseguir não explodir, nem por dentro e nem por fora e, verdadeiramente não se importar tanto com o acontecido, pois você colocou os fatos na balança e viu que não se trata de algo muito complicado, tenha uma reação mais amena e procure resolvê-la com menos atitudes negativas possíveis, apesar da situação desagradável que esteja passando. E, com acontecimentos opostos, faça o contrário. Sempre que passar por uma situação agradável, um simples sorriso obtido no ambiente de trabalho, um favor realizado, um obrigado recebido, receber ou dar passagem a alguém, lembrança de bons momentos com os amigos, lembrança de uma viagem que você adorou, saborear um abraço num verdadeiro amigo, etc., procure tentar enxergar, curtir, valorizar o que de positivo acontece. Já percebeu que quando você se imagina apresentando um trabalho, uma palestra em público ou imaginando uma situação que o incomoda, imediatamente você sente o aumento da frequência cardíaca e já sente a pulsação da artéria no pescoço? Há pessoas que já começam a suar só de imaginar uma situação que lhes seja desafiadora. Então, o mesmo raciocínio pode ser aplicado e justifica o porquê devemos valorizar e relembrar das boas situações vivenciadas. Só de imaginar, nosso corpo já revive aquela situação e produz boas sensações corporais porque os hormônios e neurotransmissores que estão atuando, nesse momento, são aqueles relacionados ao prazer e ao bem-estar. O cérebro vive no presente aquilo que você está relembrando. Por isso, dizem que para o cérebro não há passado ou futuro, aquilo que você imagina promove reações bioquímicas instantaneamente que ativam o sistema neurovegetativo e as sensações desagradáveis ou agradáveis são geradas, conforme o que você tem em mente. Sendo assim, a circuitaria que você sempre deve reviver, ou seja, a memória que precisa ser recrutada é a de fatos positivos.
recordando alimentação e hidratação adequadas, boa qualidade de sono, prática de atividades físicas, ter vida social ativa e ter inteligência emocional são os fatores que, somados, geram a excelente qualidade de vida que podemos desfrutar. Está comprovado cientificamente que a prática de bons hábitos ao longo da vida reduz os riscos do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e demências, como ataques do coração, AVC e Alzheimer. Provavelmente, isso, também, está relacionado a uma menor chance de desenvolver qualquer outro tipo de doença. Friso a importância em procurar ajuda médica, sempre que necessário, contudo muito podemos fazer para prevenir, potencializar e até recuperar a saúde por meio da realização das ações que acabo de descrever. Não espere que coisas boas aconteçam apenas torcendo por elas. Não basta ter apenas esse tipo de pensamento positivo. Mágica não existe. O pensamento positivo é fundamental, porém, a concretização das coisas apenas acontecerá por meio de planejamentos e ações. Se organize, estabeleça prioridades e trabalhe para conquistá-las. Tenha gratidão em tudo o que possui, agradeça. Não gaste energia se preocupando de maneira desnecessária, tendo angústias e ansiedades que muitas vezes você nem sabe de onde vem, apenas está sentindo. Mude o foco, pense e realize ações que tirem de sua mente essas questões negativas. Não reclame por não ter o que gostaria, mas seja grato e feliz por tudo o que possui. Cito, agora, para finalizar, pensamentos de Freud e Avicena, para te ajudar a dar início a um outro momento em sua vida. O momento das conquistas e melhor qualidade de vida. Freud. Volte seus olhos para dentro, contemple suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se. Então compreenderá por que está destinado a ficar doente, talvez, evite adoecer no futuro. Avicena, médico e filósofo persa disse, a imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Portanto, busque ativamente, ou seja, tenha pensamentos positivos e atitudes mais produtivas. Isso está diretamente ligado a viver a vida com excelência e qualidade. A gente se vê. Ou não.